Olá pessoal, tudo bem? Sem dúvida nenhuma, o multímetro é provavelmente o instrumento mais utilizado numa bancada de reparação. Além dele ser o primeiro instrumento que o técnico, robista de fim de semana, profissional compra na vida, ele é sem dúvida nenhuma o mais importante na bancada. Tanto que eu tenho um monte de multímetro aqui em cima, eu uso diversos tipos. Seja analógico, digital, eu uso vários tipos de multímetro. Recentemente, a empresa GVDA me pediu para fazer uma demonstração do multímetro GD128 Plus, que é esse multímetro aqui. O GD128 Plus é um multímetro do tipo Smart, que é um daqueles multímetros que fazem diversas medições de forma automática. Ele é um multímetro indicado para quem é tanto iniciante, como também para o pessoal mais experiente. Tanto o novato como o experiente vão se beneficiar desse tipo de multímetro aqui. Ele é um multímetro do tipo Smart, ou seja, inteligente. Quando você liga ele, ele já entra na função inteligente e permite que você faça medições, enquanto ele estiver na escala Smart, sem precisar trocar as ponteiras, sem precisar fazer nada. Basta você plugar as ponteiras e trabalhar. Quando você liga ele, ele indica onde você tem que colocar as pontas de prova. É um multímetro fantástico esse GVDA GD128 Plus. Eu te confesso uma coisa, eu fiquei assim ressabiado quando me mandaram, mas depois que eu fiz o review dele, fiz os testes dele, eu fiquei apaixonado pelo multímetro e vou te falar uma coisa, vai ser difícil desfazer dele. É um multímetro que serve tanto para o novato quanto para o experiente. Para o novato, por quê? Porque muitas vezes o novato se confunde com aquelas escalas, aquele monte de coisa, voltagem, corrente, resistência, e nem sabe o que está fazendo. E não é incomum queimar um multímetro. É muito comum o novato queimar multímetro, tudo que ele compra mais baratinho, que já se queimar, queimou. Esse aqui é um multímetro de entrada, é um multímetro que custa mais ou menos os seus $60, mais ou menos isso, mas é um multímetro que eu vou falar uma coisa, ele faz tudo. O novato vai se sentir muito seguro com ele e quem é experiente vai gostar muito, porque ele tem todas as medidas necessárias para uma bancada. Bom pessoal, eu gostei muito dele e vou mostrar para vocês a minha demonstração do GD128 Plus. Depois vocês me digam se vocês não vão gostar dele. Vamos para a nossa demonstração então? Vamos lá! Antes da gente iniciar a demonstração de uso do GD128 Plus, vamos dar uma olhadinha primeiro nas características do instrumento e por que ele é chamado de multímetro Smart ou inteligente, que eu também chamo de multímetro à prova de deslizes, vamos dizer assim. Ele veio dentro desse case aqui, que é muito robusto, ó, e dentro dele vem as pontas de prova, a vermelha, a ponta de prova vermelha e preta tradicionais. Veio também um termopar, esse termopar aqui ele permite medir até 1000 graus, e veio também um manualzinho. Todo esse material, ele veio dentro dessa caixinha aqui, que na frente dele tem a foto do próprio multímetro, e na parte de trás tem todas as características de medição de tensão, resistência, temperatura e assim por diante. É um multímetro muito legal que a gente vai começar a ver agora. Para ligar o multímetro, nós pressionamos primeiramente este botãozinho aqui em cima, ó. Botãozinho vermelho que tem aqui em cima, e ele vai ligar todo colorido, bonito pra caramba, com letras grandes, números grandes, é super bem visível mesmo. Ele tem um display colorido, na hora que a gente liga ele, a função alto já vem automaticamente, é a primeira função que vem, essa aqui que tem os ponteirinhos, é o ponteirinho que vai para lá e para cá nessa escalinha verde aqui. Além disso, ele também mede a temperatura ambiente nessa hora que a gente começou a fazer as medições. No momento que você liga ele, ele já apresenta aqui a temperatura ambiente, no caso aqui 22,7 graus Celsius. O GD128 Plus é um multímetro muito completo,
ele é capaz de fazer a maior parte das medições numa bancada do técnico, do robista, e também para todo mundo que usa ele em campo. Ele é um multímetro bastante robusto, ele pode ser usado tanto na bancada como em campo. Por que ele pode ser utilizado em campo? Porque ele é um multímetro de categoria 3 até 1000 volts. Pensa bem, um multímetro de categoria 3 até 1000 volts e categoria 4 até 600 volts. Isso quer dizer que ele está apto a ser usado até mesmo na parte externa das instalações elétricas, tanto residenciais como industriais. É um multímetro muito seguro de categoria 3 até 1000 volts e categoria 4 até 600 volts. Ele mede tensão contínua desde alguns milivolts até 999 volts e tensão alternada desde alguns milivolts até 750 volts, tensão alternada. Lembrando que esse aqui é um instrumento do tipo True RMS, ou seja, ele mede a tensão real da forma de onda, da mesma forma que um osciloscópio faz, de que um osciloscópio mostra para a gente na tela. É um multímetro do tipo True RMS. Além da medição de tensão, ele também pode medir corrente, né? Corrente alternada e corrente contínua. Lembrando que corrente alternada ele também mede no modo True RMS. Os multímetros do tipo True RMS, eles são superiores aos multímetros comuns, desses simplesinhos que a gente compra para poder usar no dia a dia. É um multímetro muito mais interessante, muito mais preciso do que os multímetros normais. A faixa de medição de resistência do GD128 Plus vai de 0 até 9,9 megaohms. Capacitância ele mede desde pouquíssimos picofarads até 99.000 microfarads. Ele também tem um frequencímetro embutido nele, que é capaz de medir até 9.999 MHz, e junto da medição de frequência ele também consegue medir o duty cycle, que é uma coisa muito interessante para quem faz trabalhos em bancada, por exemplo. Ele também tem o teste de diodo e teste de continuidade. Tudo isso aqui pode ser selecionado nessas escalas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além desse tipo de medição, que são as medições tradicionais, ele pode também identificar o vivo da rede elétrica e também tem aquela capacidade de detectar circuitos energizados apenas aproximando ele, que é o famoso NCV, que é o Non-Contact Voltage. Você só aproximando o multímetro de um ponto que tenha tensão elevada, ele já vai indicar. Se a gente utilizar o termopar que vem dentro do case dele, utilizando esse termopar aqui, a gente pode medir temperaturas de até 1000 graus. Isso é interessante para quem trabalha, por exemplo, soldando chip na placa, removendo o chip com a estação de solda de retrabalho, e quer saber qual é a temperatura que está em cima do componente naquele momento. Ele é muito, muito útil para isso. É lógico, tem outras finalidades também o termopar. Eu uso bastante esse tipo de função para poder medir justamente a temperatura numa placa de circuito impresso. É muito interessante. Por fim, o GD128 Plus é alimentado por uma bateria recarregável, que ela fica aqui dentro da caixinha dele, é só soltar ela através de um parafuso aqui embaixo. Essa bateria aqui, para você recarregar, você utiliza esse conector aqui em cima dele, e dentro do case também vem o cabinho para você fazer o carregamento da bateria. Aqui está ele, você pluga ele aqui e prende ele dentro, prende o cabinho, a outra extremidade do cabinho, dentro do receptáculo de um carregador de celular. O carregador não acompanha o instrumento aqui. Isso é bem importante. Como eu disse para vocês, esse aqui é um multímetro que faz parte da categoria dos multímetros smart, tipo inteligente, e a prova de burrice ou a prova de falha. Eu já falhei várias vezes utilizando multímetro e queimei multímetro por falha minha. O fato dele ser smart
significa que você não precisa entender muito o tipo de sinal que você vai injetar nas entradas dele aqui, utilizando as pontas de prova. Se você, mesmo que você erre as pontas de prova, a posição das pontas de prova, ele ainda é capaz de acertar a posição, acertar a escala, acertar a função que você está querendo fazer. Isso aqui é muito interessante para poder evitar que o multímetro queime. Eu já queimei multímetro várias vezes não, algumas vezes, esquecendo a ponta de prova num canto e mudando a função dele e indo testar uma tensão elétrica de rede, por exemplo. Queimei um multímetro, já queimei vários multímetros quando era mais novinho, depois não. Hoje em dia os multímetros já são mais à prova de falha do operador. Esse aqui é um multímetro desse tipo, ele é um multímetro smart, capaz de entender que você errou as pontas de prova ou então a função que você está tentando utilizar. Por isso que ele é muito legal. A função Smart ela é acionada sempre que você liga o instrumento. Eu vou mostrar para vocês que ao acionar o botãozinho ele já vai entrar na função Smart. Vamos observar também que esse multímetro, ele sempre que você muda a função dele, ele também acende os bornes de conexão da ponta de prova, indicando para você aonde você tem que colocar a ponta de prova. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou desligar o multímetro e ligar ele de novo. Ele vai entrar na função alto e vai indicar onde eu devo colocar a ponta de prova. Vamos dar uma olhadinha. Opa, é só pressionar. Desliguei o multímetro. Agora eu vou ligar ele novamente, ó, e vai piscar os terminais aonde eu deverei encaixar a ponta de prova para que ele possa operar na função alto. Vamos lá. Vou pressionar o botãozinho aqui, ele vai acender novamente. Observe aqui, ó. Aqui está piscando, indicando que são nessas posições que a gente tem que encaixar a ponta de prova. E automaticamente ele já entra na função alto, como a gente pode ver aqui no display, e o ponteirinho já vai piscar, indicando quais são as medidas que a função Smart já está apta a realizar. Se a gente observar aqui no cantinho, a gente vai ver que está escrito Smart, que é inteligente. Quando a gente liga o GD128 Plus, ele já entra na função Smart, indicada aqui. Se eu modificar aqui as funções, ele vai sair da função Smart. Saiu da função Smart e foi para a função manual, como a gente pode ver que está escrito aqui em cima. Observe bem. Daí eu posso utilizar outras funções dele, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Para eu voltar para a função Smart, eu posso ligar e desligar o multímetro novamente, que ele vai voltar na função Smart, ou manter pressionado a teclinha de função, que é essa tecla vermelha, bem na parte central. Ele vai voltar para a função Smart e vai piscar aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha. Voltou para a função Smart e está piscando aqui embaixo. Muito bem, agora que a gente já viu as principais características do GD128 Plus, nós vamos então às primeiras medições. Eu vou utilizar as pontas de prova original dele, que vieram com ele dentro do case. São pontas de prova super bem construídas, que aguentam até 10 amperes e 1000 volts. Então você pode trabalhar com até 1000 volts nessas pontas de prova. E eu vou acionar o botão para ligar ele, e na hora que eu acionar ele já vai entrar no modo automático e no modo Smart ao mesmo tempo. E também vai piscar aonde eu devo encaixar as pontas de prova inicialmente, na primeira ligada que a gente vai dar nele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou ligar o instrumento, ó. Mantive pressionado, ele ligou. Já entrou no modo automático, como a gente pode ver aqui. E aqui em cima já está escrito Smart e o ponteirinho já piscando na posição volts, ohms e também de continuidade. Vocês viram que quando eu liguei, piscou aqui embaixo. Eu vou mostrar novamente para vocês que não prestaram atenção. Eu vou ligar, vai piscar aqui embaixo. Ó. Aqui está piscando, indicando que é aqui que as pontas de prova devem ser encaixadas. Eu vou encaixar então a preta no terminal preto e a vermelha no terminal vermelho.
Muito bem. As pontas de prova já estão conectadas e ele está na função Smart que eu tinha mostrado anteriormente. E o ponteirinho no verde aqui piscando, e ele aqui na posição Smart. Isso que é o legal desse multímetro aqui, que eu estou apaixonado por ele. Apaixonado mesmo, um multímetro muito legal, bonito, super legal. Então eu vou mostrar para vocês por que é que ele é um multímetro Smart e por que é que ele também é a prova de falhas na leitura no modo automático. No modo Smart, ele está aqui esperando que a gente faça alguma coisa com as pontas de prova. O que eu vou fazer com elas? Eu vou ligar a minha fonte de alimentação e vou medir uma tensão aqui em cima dos bornes da protoboard. Ó. Vamos lá. Conectei a ponta de prova, conectei a outra ponta de prova e ali temos uma tensão de 12,01 volt. De modo automático. Veja que eu não fiz nenhuma escolha, deixei no modo automático. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma medição na tomada aqui da rede. Eu tenho uma tomada aqui na rede e vou fazer a mesma medição. Olha que interessante. Ele mediu 121 volts, 121.7, 59,9 Hz, que é 60 Hz. Ou seja, de modo automático, ele detectou que eu coloquei na tomada, ou seja, eu coloquei na tomada as pontas de prova e também vim diretamente aqui na fonte de alimentação e ele marcou 12 volts, corrente contínua lá. DC, como a gente pode ver aqui, DC, 12 volts. E agora vou para a tomada, ele automaticamente pulou para o AC, 122 volts, 60 Hz. Mas não é só isso não. Vamos supor que eu agora queira fazer qualquer tipo de medição. Eu vou colocar aqui nesse jumper aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Mediu continuidade, olha lá. 0 ohm. Ou seja, eu não precisei mudar nada na função do multímetro, ele está medindo tudo. Olha lá, continuidade, tensão DC e tensão AC. Ele fez todas essas medidas sem eu ter que fazer nenhuma mudança. Continuando com as medições aleatórias aqui, eu vou pegar as pontas de prova e colocar em cima de um resistor. E aqui ele mediu 997 ohms sobre um resistor de 1K, que é esse aqui. Ou seja, sem eu fazer absolutamente nada, não precisei mexer em nenhuma função do multímetro, ele mediu automaticamente tanto a continuidade, como a tensão elétrica no borne, de 12 volts, como a tensão elétrica da rede, 121 volts, tudo isso sem fazer absolutamente nada. Por exemplo, eu pego uma bateria aqui e ele é capaz de medir a bateria ainda sem alterar nada nas funções dele. 9,6 volts de uma bateria novinha. É ou não é uma mão na roda? Ou seja, eu não precisei fazer absolutamente nada, ele detectou tudo que eu estou fazendo sem fazer nada, não precisei mexer em nenhuma função dele. Ele é muito seguro para isso. Para a pessoa que não tem experiência com multímetro, e olha que eu conheço muita gente que não tem experiência com multímetro, ele evita que você queime o multímetro. Só você deixar na função automática e ele não vai dar problema nenhum. Vamos continuar fazendo os nossos testes agora. Agora que a gente viu a medição de tensão contínua do modo automático, de rede elétrica, de modo de continuidade, de modo resistência, nós vamos agora passar ele para o modo de medição de diodo. Então, para isso, eu venho aqui na função, função, e vou até a posição de diodo. Ó. Aqui está. 1, 2, 3, 4, diodo. Aqui em cima ele já marca a posição de diodo. E agora a gente pode fazer algumas medições. Por exemplo, aqui na minha plaquinha, eu tenho um diodo polarizado no sentido direto. Aqui está, com uma queda de 602 mV.
um diodo normal, um diodo do tipo N4007, como a gente pode ver aqui. Se eu colocar o contrário, ele não pode marcar nada, ele tem que estar no bloqueio, é um diodo. Novamente, só para a gente poder fazer o teste, para poder fazer a demonstração. 603 mV de queda de tensão, um diodo típico. Se a gente medir um transistor, é a mesma coisa. Eu vou colocar a ponta de prova vermelha na base do transistor e medir em relação ao emissor. 728 mV de queda, mas ao contrário não pode ter absolutamente nenhuma queda. No coletor a mesma coisa. Perdão. 722 mV no coletor, inverte as pontas de prova, não pode mostrar nada. E o mesmo entre o coletor e o emissor, que não pode ter nada. Ou seja, o transistor são dois diodos, né? Então ele vai ter o mesmo papel na hora de fazer a medição que um diodo comum. Quando a gente mede no sentido direto, a gente tem a queda de tensão. Opa, perdão aqui. Encaixar bem. 603 mV. E ao contrário, não há nenhuma queda de tensão. Quando a gente está na escala de diodo, esses LEDs pequenininhos também podem ser medidos. Aliás, qualquer LED pode ser analisado se está em curto ou se ele está em modo de condução. Esses LEDs pequenininhos têm uma particularidade. Como ele não precisa de muita corrente, ele acende. Então vamos lá, vou colocar o medidor ainda na posição de diodo e vamos ver os LEDs no sentido de condução direta. Primeiro o LED azul. Aqui está o LED azul acendendo, ó, que bonitinho, acendendo. E o multímetro marcando 2,596 mV, ou seja, 2,59 V, que é a tensão necessária para acender o LED azul. O mesmo no LED vermelho, com uma tensão diferente, provavelmente. Ali está, com 1,8 o LED já acende. O LED verde, com 1,9 ele acende. E o LED amarelo acende com 1,9 também. Se eu fizer com as pontas ao contrário, nada acontece porque o LED também é um diodo. Ó. Nada, nada, nada e nada. No sentido direto, o LED acende. Aqui está, o LED acendendo no sentido direto. E ele marcando naturalmente a tensão necessária para que o LED acenda. Outra medição que o GD128 Plus faz, e faz muito bem feita, é a medição de capacitores. Novamente eu vou andar com a tecla de função aqui, e ele vai acender aqui embaixo, novamente, aonde que as pontas de prova devem ser conectadas. Elas já estão ali, mas ele vai mostrar novamente. Observe, vou colocar na função de capacitores, ó, e ele pisca aqui embaixo, mostrando aonde que elas devem ser encaixadas. A ponta já está ali, vamos medir os capacitores agora. Primeiramente eu vou medir esse capacitor aqui, que é um capacitor de 100 nano. Ali está 104,5, né, 104,5 nano, que é um capacitor de 100 nano, então está correta a medição. Esse aqui é um capacitor de 15 nano. Vamos lá. 15,4 nano, perfeito. Esse aqui já é um capacitor eletrolítico. As medições em capacitores eletrolíticos geralmente elas demoram um pouco mais do que em capacitores de poliéster, por exemplo. Vamos lá. Coloquei a ponta, ele está medindo e vai me entregar o resultado. 200 microfarads, que é o valor desse capacitor aqui. Aqui a gente pode ver que está marcado 200 microfarad aqui embaixo. O outro capacitor, eu não lembro de qual é o valor dele, acho que é 47 microfarad, vamos ver.
51,2 microfarad, que eu acho que esse é o valor dele, 50 microfarad, está correto. Esse aqui já é um capacitor de 1500 microfarad, vamos dar uma olhadinha. Então aqui ele vai mudar a escala, provavelmente, que é um capacitor de alto valor. E ali está 1,6 milifarad, que é igual a 1600 microfarad. É sempre importante lembrar que a medição de capacitor eletrolítico, principalmente, precisa ser feita com o capacitor descarregado. Então, sempre que você for medir o capacitor, você descarrega ele com uma chavinha de fenda ou então com a própria ponta de prova do multímetro. Você encosta um terminal no outro, como eu estou fazendo aqui, ó, de modo que você descarrega o capacitor. Isso evita que você estrague o seu equipamento, porque por mais que ele seja um multímetro inteligente, ele não é mágico, né? Então se você colocar um capacitor carregado com 500 volts aqui em cima do multímetro, já era. Observe que nós vamos medir novamente. Geralmente o capacitor eletrolítico demora um pouco mais para ser medido, mas a gente pode ver que o multímetro ele é muito preciso. Ali está, ele está fazendo a medição. Às vezes tem que encostar bem na ponta de prova. Viu? Essas protoboards elas não são tão fantásticas assim. Ali está 1,6 microfarad. Observe também que durante todo o tempo que eu estou fazendo as medições, ele manteve o valor da temperatura ambiente, que ele continua medindo a temperatura ambiente em 23,6 graus. Eu acho muito legal essa coisa do termômetro. Eu sempre gostei de saber, gosto de saber qual é a temperatura que eu estou envolto aqui no laboratório. Porque a partir dos 24 graus eu já começo a ficar incomodado, então eu tenho que procurar o ventilador. Bastante interessante as medições de componentes, né, de diodos e de capacitores. Novamente eu vou voltar aqui o multímetro na escala de resistência. E a gente vê que ele mede os resistores de modo muito preciso. Esse aqui, se não me engano, é um resistor de 1 kΩ, vamos ver. R$ 999, perfeito, 1 kΩ. Como a gente viu até agora, eu fiz as medições em componentes eletrônicos, também fiz medição em corrente contínua, DC, e também fiz a medição em corrente alternada, né, mostrando que ele é um multímetro, lembrando que ele é um multímetro True RMS, então ele mede corrente alternada de uma forma muito mais precisa que os multímetros convencionais. Então agora nós vamos fazer novamente a medição em tensão alternada, e para isso eu vou modificar aqui a escala, que está em DC, observe que ele está em DC, e vou passar para AC através desse botãozinho Cell, que é de Select. Eu vou trocar o tipo de tensão, passei para AC, é diferente do modo Smart, que no modo Smart ele sabia exatamente qual que era a tensão, mas no modo manual você precisa passar a escala. Aqui está, 122 volts, com 50 Hz. Observe que eu vou passar para o modo DC, aqui, mas eu vou passar ele também para a função Smart. Ó. Daí ele vai fazer isso automaticamente, como diz aqui no display. Ó. Novamente, vou colocar as pontas aqui. Opa. 121 volts, 122 volts, 60 Hz. Perfeito. Uma outra característica muito legal desse multímetro é a capacidade de medir a corrente que passa por um circuito, né? A corrente que está sendo consumida por um circuito. Para isso a gente passa a escala dele, as funções dele, perdão, para o modo de amperes. E você vai ver que novamente ele vai mandar alterar as pontas de prova aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, Hertz, temperatura, live, miliamperes. Observe que ele já mudou aqui embaixo, ele manda colocar a ponta aqui, ó.
Veja bem, eu vou novamente ali, ele vai mandar colocar aqui, ó, entre o preto e o vermelho. Vamos fazer isso então. Como ele mandou fazer isso, a gente faz exatamente essa alteração. Veja que ele já entendeu, né? Ele já parou. Se eu tirar aqui a ponta de prova, ele vai acender essa luz vermelha, porque como ele está na posição miliampere ou ampere, ele vai acender essa luzinha aqui em cima, informando que está faltando colocar o lead, ou seja, a ponta de prova. Tá vendo? Lead. Lead em inglês significa ponta de prova, que é o cabinho, né? Então nós vamos colocar aqui, ele vai apagar o lead e vai apagar essa lâmpada também. Ali está. Nessa medição, eu vou utilizar esta lâmpada aqui. É uma lâmpada de automóvel. Ela está ligada aqui na protoboard. E eu vou ligar a ponta de prova vermelha no terminal, no borne vermelho aqui que fornece 12 volts. Aqui está. E a outra ponta de prova eu vou ligar no fio da lâmpada, enquanto que o outro está no aterramento. Então quando eu ligar aqui, vai circular corrente e ele vai medir a corrente que está passando pelo experimento. Vamos dar uma olhadinha? Vou colocar a lâmpada aqui para facilitar a observação. Aqui em cima. A lâmpada acendeu e ele mediu 377 miliamperes. Está aqui embaixo escrito, ó. 377 miliamperes, ó. Aqui escrito embaixo em azul. Agora, por exemplo, eu vou mudar a escala para ampere. Só que ele não vai medir, porque para você medir amperes, diferentemente de miliamperes, você tem que trocar a ponta para cá. Então vamos lá, eu vou passar para ampere, ele já vai trocar a ponta. Se eu passar as funções aqui para ampere, ele vai vai acender aqui e vai piscar lá em cima também. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Aliás, ele nem saiu da posição, porque a ponta de prova está colocada aqui. Ele não permite que você meça ampere se você tiver com a ponta de prova aqui no borne de miliamperes. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui a ponta. Ele acendeu. Vou passar para ampere. E ele vai acender aqui, ó. Só que, se eu tiver em miliampere e conectar automaticamente a ponta aqui, ele vai automaticamente também passar ali o ponteirinho para a escala de ampere. Vamos lá. A listagem passou para a escala de ampere. Lembra que era 375 milivolts. E agora nós vamos ver 0,37. Vamos lá. 0,38 miliampere, que é a mesma coisa que 380 miliamperes. Você pode perceber bem que ele não deixa você fazer essa medição se você tiver com a ponta de prova no lugar errado. Ou seja, se eu tentar passar para miliampere, aqui, ó, ele não move, tá vendo? Porque a ponta está em ampere. Isso é muito interessante também. Uma das principais capacidades que o GD128 Plus tem é a de medir frequência até 10 MHz, ou seja, ele é um frequencímetro até 10 MHz. Aqui eu já selecionei a posição Hertz nas funções do botãozinho e vou injetar no GD128 Plus uma frequência que está sendo gerada aqui no nosso gerador de sinais de rotação e fase, que eu já ensinei a montar em vídeo passado. Eu vou utilizar o sinal universal aqui, que a gente pode ver. Vou colocar ele em sinal universal. Vou colocar ele também na função onda quadrada. E vamos clicar em Select. Ele está gerando 1000 Hz. A gente pode ver que ele já está marcando 1000 Hz aqui, com um duty cycle de 49,9, ou seja, um duty cycle de 50%. Ou seja, perfeita a medição dele com relação ao nosso gerador de sinais de rotação e fase. Observe que eu vou baixar a frequência aqui, ó, baixar para 900 Hz, aqui está, 901 Hz, 901 Hz, perfeito. Baixar mais um pouco aqui para 797 Hz, aqui ele marca 798, tá certo.
porque não existe uma precisão grande aqui no display aqui. Vamos baixar mais um pouquinho, 719 Hz, 720 Hz, ou seja, ele é capaz de medir perfeitamente bem. Aqui nós vamos mudar para 1260 Hz, 1257, 1260 Hz, perfeito. Sempre com duty cycle próximo a 50%. Ou seja, ele é muito útil para a gente poder utilizar o nosso gerador de sinais de rotação e fase para fazer medições mais precisas do que o displayzinho que marca aqui, por exemplo. Agora eu vou mudar o nosso gerador de sinais de rotação e fase, vou mudar para a função de PWM. Deixa eu mudar aqui. Vou passar para a função universal. Novamente a gente desce aqui o ponteirinho até chegar em PWM 450 Hz. Nessa hora eu vou clicar em Select e ele vai gerar um sinal de 450 Hz aqui, aliás, perdão, de 400 Hz, como a gente pode ver aqui. 400 Hz, aqui nós estamos com um pequeno mau contato aqui. 400 Hz. E veja que o duty cycle aqui é de 73%. Ó. Aqui ele está marcando 71,3%. E aqui eu vou baixando um pouquinho o duty cycle. Ó. Vamos colocar o duty cycle em 50%. Aqui está 50%. E aqui ele marcando 49%, mostrando que está perfeito, uma aferição perfeita do gerador de sinais, mostrando aqui no nosso multímetro a frequência e o duty cycle corretamente no nosso multímetro GD128 Plus. Esse multímetro aqui, eu vou falar uma coisa, eu estou apaixonado pelo multímetro mesmo. Não é brincadeira não, ele é muito bonitinho, ele é grande, ó. Olha que coisa bonita. Isso é um multímetro mesmo, ó. Até a pegada dele é outra, né? Uma pegada mesmo. Ó. Gostei do aparelhinho aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa videodemonstração do multímetro GD128 Plus, que é um multímetro Smart, super legal. Como eu falei para vocês, eu me apaixonei por esse multímetro. O único problema que eu vejo nele é que eu vou ter que vender ele, porque eu preciso pagar os custos do canal. Então eu preciso vender esse multímetro. Mas eu vou deixar a descrição dele aqui embaixo no vídeo, para quem quiser comprar esse multímetro oficialmente na loja da GVDA no AliExpress. Está com preço muito legal em promoção. Aproveita enquanto o dólar está baixando. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês se interessarem, vocês podem comprar. E depois eu vou colocar o meu, infelizmente, para vender. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também fiz algumas demonstrações de uso do multímetro. Ele é um multímetro que, particularmente, eu me senti muito seguro em utilizar ele. Ele é bem robusto mesmo. Só de pegar ele, a gente vê o quanto ele é robusto, muito firme. Então é isso aí, pessoal. Eu queria também deixar um recadinho para vocês, que caso vocês tenham interesse em adquirir o código para montar o injetor de sinais de rotação e fase, que eu já ensinei a montar em vídeo passado, é o código completo com diversos sinais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante, por isso que é importante ver sempre a descrição do vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em adquirir o código para o Arduino para montar o gerador de sinais de rotação e fase. E também vou pedir encarecidamente para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever, e se você gostou do nosso conteúdo, se torne membro do canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho escrito membro. É só clicar, eu acho que está escrito seja membro. É só clicar nesse botãozinho e você vai fazer uma contribuição para o canal e vai ser um membro ativo do canal que está ajudando o canal a fazer mais vídeos de conteúdo como esse. Então, novamente, o código Arduino, a descrição dele está aqui embaixo no vídeo. O link para adquirir o GVDA, o GD128 Plus, está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Putz, isso aqui era livro, cara. Isso aqui era 101 usos para o seu multímetro. Esse livro aqui tem que ter uns 45 anos mais ou menos para mais. Não, mais. Tem quase 50 anos tem esse livro aqui. Ó. Eu comprei lá na Litec, lá na Rua Vitória. Fantástico, cara. Até hoje eu guardo, é do coração. 101 usos. Tinha vários tipos.